Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje nós vamos trazer uma aula baseada em certas diretrizes que foram inseridas no Centro Ohana Espiritualista pelo nosso mentor Dr. Pasha Velansky. A ideia era que eu lançasse essas diretrizes estelares confederadas no clube de membros, mas eu vi que a importância de a gente aplicar essas leis não apenas em um trabalho de grupo, como no egrégora do Centro Espiritualista, mas também na nossa caminhada de despertar de consciência, pode pavimentar uma rota ascensional muito mais harmônica. Então, eu decidi gravar essa aula e lançar aqui na plataforma aberta, para que todos vocês possam refletir como vocês vêm empregando essas frequências, essas leis em vossas vidas. Afinal de contas, quando a gente tem diretrizes, quando a gente tem leis e um caminho a seguir, fica muito mais fácil a gente utilizar da nossa autopercepção. Será que eu estou vibrando nessas diretrizes da confederação? Será que a minha onda cocriacional está alinhada com esses princípios e leis divinas? Porque se não estiver, eu já tenho um mapa de onde eu consigo realizar um trabalho interno para que toda a minha realidade possa estar cada vez mais harmônica e sutil nesse período de transição planetária, nessa separação do joio do trigo. Estar em frequência com essas diretrizes vai fazer com que a gente comece a estabelecer um contato cada vez mais estreito com os nossos níveis internos e com a nossa hierarquia espiritual. Então eu vou dar para vocês o contexto. Todo centro espiritualista, toda egrégora que se propõe a facilitar o despertar de outras consciências e ser veículo de cura, ela passa por ataques, ela passa por chacoalhões. Imagine uma egrégora de um centro espiritualista como várias frutas que estão na árvore. E existem momentos onde existe um vendaval e algumas passam a vibrar num padrão não ressonante com a egrégora e caem da árvore e seguem a sua caminhada. E aquelas que permanecem se fortalecem e continuam nessa caminhada de despertar de consciência. Então, todos que fazem parte de um grupo de serviço evolutivo vão perceber que existem movimentos, que as forças contrárias trabalham sobre as nossas sombras interiores e fazem esses movimentos de tempestade. E é nesse momento que o barco precisa se fortalecer e se agrupar. E muitas vezes as pessoas que não estão num padrão de frequência acabam se desconectando naturalmente da egrégora. Então, num desses vários momentos, eu me reuni com o Dr. Pasha, pois estavam havendo uma série de ataques energéticos, saídas de trabalhadores, e aí eu conversei com o Dr. Pasha Velansky. Dr. Pasha, o que é que nós podemos fazer para fortalecer o grupo e gerar uma união, uma coesão e fortalecimento, para que a gente possa entrar neste novo ano de 2024, pois eu estou gravando no dia 29 de dezembro de 2023, fortalecidos, prontos para um novo ciclo de enfrentamento para com as forças contrárias. Nós precisamos, Dr. Pasha, passar a energia do raio azul. Ele disse assim: eu preciso que você faça mais estudos internos, que você comece a dar aulas e capacitar. Porque se você entregar o conhecimento e você nivelar, pois existem alguns trabalhadores que não estão equilibrados no conhecimento e no conhecimento das tecnologias espirituais, no trabalho de autoconhecimento com a criança ferida, se você entregar o conhecimento e essas pessoas não modificarem o seu padrão de frequência e essas pessoas não voltarem para o padrão de ressonância crística da egrégora, aí a lei da justiça vai se fazer presente e vai haver uma separação vibratória. Mas primeiro eu preciso que você passe informação. Ele me perguntou: qual a última vez que você deu uma aula sobre temas básicos, sobre autoconhecimento, autopercepção? Eu disse: verdade, Dr. Pasha, faz um bom tempo que nós não estamos revisando esses temas mais simples. E muitos desses temas, dessas aulas, após esse pedido do nosso mentor, Dr. Pasha Velansky, estão gravadas e disponíveis no clube de membros aqui do canal. E eu comecei a dar as aulas. E ele disse assim: na próxima aula que você der, você vai apresentar as novas leis do Ohana, as leis que vão orientar todos os trabalhos. E qualquer trabalhador que não entrar na frequência dessas leis irá se desconectar da egrégora. Então você precisa mostrar para eles as leis que eles precisam trabalhar na sua onda cocriacional e no seu Cristo interno e revisar os temas básicos. Depois disso, pode deixar que nós vamos cuidar de que toda a egrégora volte para uma coesão vibratória. E foi aí que o Dr. Pasha começou a enumerar as 7 leis confederadas, que hoje são as leis que regem o Centro Ohana Espiritualista. Todavia, essas leis
não regem somente um centro, elas podem reger a nossa linha temporal, à medida que nós aplicamos em nossas vidas o compromisso de estarmos alinhados com essas diretrizes confederadas. E é por isso que nós estamos trazendo aqui, na plataforma aberta, todas essas leis e as inspirações que eu recebi para construir essa aula, para que todos vocês possam absorver essas informações, essas frequências e interiorizá-las em seu cardíaco, em seu nível espiritual. A primeira lei que rege o Ohana espiritualista é a lei da presença. Então, para que um trabalhador faça parte de uma egrégora, ele precisa estar presente nos trabalhos. Ele precisa dedicar prioridade para estar presente. Pois se um trabalhador falta constantemente os trabalhos, se ele está priorizando outros aspectos da sua vida, ele não consegue participar do serviço, da cura de outras consciências. E principalmente ele não consegue aprender, porque a cada trabalho existem canalizações, existem novas circunstâncias que nos são apresentadas e que a gente às vezes tem que lidar com essas circunstâncias obsessivas, implantes, campos de magia. E toda vida que a gente, inspirado pelo plano espiritual, consegue desvendar esses mistérios durante o trabalho, a gente cresce, a gente evolui, a gente une os laços do grupo espiritual, nós nos fortalecemos. Já falei várias vezes aqui, Ohana significa família em havaiano. Então, uma família, ela evolui em grupo, junto, e para que possa evoluir em grupo, precisamos servir em grupo estando presentes, mas não apenas presentes fisicamente. A presença implica presença físico, seu mental e seu emocional têm que estar alinhados para que o espiritual se manifeste. Então, muitas vezes nós estamos presentes, mas a nossa cabeça está nos problemas, está nas contas, eu não consigo estar nesse estado de presença. Então, como a gente pode perceber se nós estamos presentes em nossa vida, nessa diretriz confederada? Será que nós estamos presentes nos estudos espirituais, nas nossas meditações? Se você frequenta algum grupo de estudos, algum grupo espiritual, será que você está lá presente de corpo e alma? Será que isso é uma prioridade dentro dos aspectos da sua vida? Procurai o reino da consciência e o resto virá por acréscimo. Quando estamos alinhados com o nosso plano espiritual, tudo na nossa volta se harmoniza. E para que a gente esteja alinhado, nós precisamos estar presentes. Então a lei da presença, ela é muito mais ampla do que simplesmente uma lei que exige que os trabalhadores estejam pelo menos presentes em um determinado número de trabalhos ao mês. Ela traz também uma reflexão sobre a nossa presença no aqui e no agora. Se eu estou plenamente ancorado e conectado, presente. Olha que interessante, presente, dádiva. É o que mais importa. A presença no presente nos faz olhar os lírios do campo, ser gratos, observar os desígnios da vida, as influências do plano espiritual por detrás da cortina das dimensões. A presença é uma chave ascensional. E a presença de corpo, mente e alma em um trabalho espiritual é fundamental. Então veremos o texto. Para se fazer parte de uma egrégora é necessário estar presente física, mental e espiritualmente. Acompanhar a senda evolutiva do grupo, seja ele qual for, a gente está falando aqui do grupo Ohana espiritualista, implica estabelecer como prioridades sua evolução e o serviço à luz. Qual a prioridade nesse momento em sua linha temporal? Será que o seu despertar de consciência, a sua evolução, tem sido uma prioridade na sua vida? Ou você está muito envolto em problemas de prosperidade, de relacionamentos? Será que equilibrar os seus níveis emocionais, espirituais e mentais não vai reorganizar esses outros aspectos da sua vida que possam estar desarmônicos? Qual a sua prioridade nesse momento? Então essa é a reflexão que a lei de presença nos traz. Então vamos agora para a segunda diretriz, a lei do conhecimento. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento é tudo. Conhecimento sobre o funcionamento da nossa realidade, sobre as leis que regem o universo, sobre as leis do plano espiritual, sobre tecnologias espirituais. É o que vai fazer a nossa caminhada de despertar ser firme. É o conhecimento. Não há como você entrar no campo de batalha da consciência sem estar munido do conhecimento. Portanto,
Um trabalhador que faz parte de uma egrégora e não conhece as tecnologias espirituais e não estuda e não busca o conhecimento em todos os níveis, conhecimentos sobre técnicas de autopercepção, de autoconhecimento, sobre as tecnologias de defesa espiritual, sobre o contexto espiritual do nosso planeta, ele está à mercê das forças contrárias. O conhecimento é a base de uma caminhada de despertar espiritual firme, progressiva e alinhada. Então, o estudo é parte fundamental da jornada iniciática. Sem o conhecimento das ferramentas espirituais, o trabalhador da luz fica à mercê das cobranças, sem ter os recursos para superá-las. Portanto, fatalmente irá se desconectar da egrégora. Ou, no caso dos amigos que me ouvem e veem aqui do canal Espiritualidade Estelar, você vai se desconectar da sua caminhada espiritual e dos seus mentores. Os médiums sem estudo são sempre os primeiros alvos das forças contrárias. O meu objetivo com a iniciativa do canal Espiritualidade Estelar é fornecer para vocês a plataforma de estudo, de conhecimento e de aprofundamento. Todavia, nós estamos em um universo de dualidade. À medida que a minha frequência se eleva, a carga das forças contrárias é correspondente ao meu patamar vibratório. Então, todo conhecimento que eu absorvo, eu preciso aplicar, pois um conhecimento ele muda, ele recodifica, sintonizações, apometrias vão transformando o nosso campo. A nossa frequência se eleva e a carga polar das forças contrárias, que nós chamamos de cobrança espiritual, que nós falamos aqui no canal Mecânica das Cobranças Espirituais, a carga dessas forças aumenta. E um ponto muito importante que o nosso mentor Pai José de Aruanda nos disse: você não é cobrado por aquilo que você aprende, você é cobrado por tudo que você ouve. Sim, se você está ouvindo, mas sem estar presente, lei da presença, aquela informação se entrelaça com seus corpos e vai para o seu subconsciente. Na mecânica cósmica da dualidade, se a informação está no seu subconsciente ou no consciente, não importa, ela está no seu campo. Portanto, a cobrança é a mesma de que se você tivesse aprendido e aquilo estivesse no seu consciente. Portanto, que tal estarmos presentes para aprendermos? Para não sofrermos a carga polar da lei da dualidade do nosso universo, sem estarmos aptos a lidar com elas. Então é justamente isso que nós falamos nessa lei. E recentemente, através de uma canalização do Exu do Ouro, ele disse uma frase muito interessante, que foi justamente a seguinte: misericórdia do plano espiritual é entregar para vocês o conhecimento das leis divinas, porque nenhuma hierarquia vai mudar as leis do universo, mas quando vocês têm conhecimento das leis, vocês podem saber orientar a sua cocriação para uma jornada de despertar, de ascensão e de prosperidade mais harmônica. Então, misericórdia não é pegar vocês no colo e resolver os problemas de vocês, mas é ensinar através do conhecimento as leis do universo. E sabendo desse conhecimento, vocês vão poder reorientar seus pensamentos e sentimentos para uma caminhada de prosperidade. Então, o conhecimento é a maior chave e é isso que a hierarquia trabalha conosco, nos entregando o conhecimento das leis divinas, das leis do universo e de muitas tecnologias espirituais, pois assim teremos recursos para lidar com as cobranças. Segunda lei, a terceira lei, a lei da disciplina, né? Não existe ascensão sem disciplina. Para você estar assistindo essa aula, você precisa de disciplina. Para você assistir os vídeos do canal, para meditar, para fazer as práticas que eu trago nos vídeos, é necessário disciplina. Para estudar, para enfrentar as suas sombras internas, para enfrentar o quadro obsessor, enfrentar as circunstâncias desafiadoras da vida. Se eu não tenho disciplina para acordar e lutar pelo meu pão de cada dia, pela minha evolução, como vai haver qualquer possibilidade de transformação? Muitas pessoas dizem que não têm disciplina. Parem de cocriar isso. Percebam as realizações que vocês conseguiram atingir. Todo dia eu acordo, todo dia eu faço o meu alimento, todo dia eu caminho. Comece a observar as suas vitórias e comece a programar novas conquistas. Tudo que vocês conseguem se esforçar para fazer por um determinado período de tempo, 30 dias, 60, aquilo se torna um hábito e deixa de ser pesado sobre o seu campo.
exercícios físicos, autocuidado, práticas de meditação, quanto mais vocês se programarem e se disciplinarem, mais aquilo vai se interiorizar e vai se tornar algo rotineiro e que vai transformando a sua vida. Uma disciplina de estudos, de meditação, de autopercepção, de inserir práticas energéticas no seu dia a dia, inserir os banhos de ervas, inserir sempre um contato com pontos de força, dependendo de onde você mora. Se tem uma cachoeira, se tem uma praia, você programa a cada 15 dias, a cada 20 dias de se conectar com a natureza. E quando você vai programando isso e vai se organizando, tudo se harmoniza e se torna mais leve. Não existe ascensão sem disciplina. Não existe ascensão sem autodisciplina. Então, encarar as sombras interiores exige um altíssimo grau de disciplina. Estudar, praticar e priorizar a espiritualidade é um exercício de organização e disciplina. Toda senda iniciática exige um alto grau de disciplina mental, emocional e espiritual. E a frase que eu sempre falo: não existe ascensão sem autodisciplina. Portanto, não existe serviço na egrégora Ohana espiritualista sem disciplina. E para vocês não existe caminhada de terapeuta holístico, de despertar de consciência, de ascensão sem autodisciplina. Essa é a chave. Não há como. E o Ohana, como sendo uma egrégora, uma escola ascensional, você não vai conseguir participar. Nesses tempos não existem mais as iniciações que existiam no Antigo Egito, onde você tinha que passar dentro de uma câmara 3 dias em meditação, ou que você tinha que passar por várias provas para mostrar o seu valor e o mestre lhe levar para o discipulado e lhe iniciar nas artes herméticas. Não. A iniciação de consciência no aqui e no agora. É na orientação dos nossos pensamentos, projeções de palavras, sentimentos, atitudes. Isso é a iniciação no aqui e no agora. Não há mais tempo. Não é mais o tempo dos mestres e dos iniciados. Os nossos mestres estão agora no plano espiritual, na multidimensão. E a nossa senda de iniciação é isso, é o presente, é a presença, é o aqui e o agora. É a orientação da minha onda cocriacional. Quarta lei, a lei da ordem, a lei do respeito, né? E eu usei a representação do raio rubi dourado, que é o raio do propósito evolutivo, do sacerdócio e do respeito. Então quem ama, respeita. E o que o plano evolutivo exige de qualquer trabalhador em serviço, seja qual for a egrégora, ou seja qual for o plano espiritual, é o cumprimento da lei da ordem, em respeito ao trabalho espiritual. Portanto, qualquer atividade de serviço deve ser realizada com o máximo respeito e organização, não por uma questão de ritualística dogmática, e sim por um profundo amor ao plano crístico que nos concede essa incrível oportunidade, que é realizar nossas metas evolutivas ascensionais através da egrégora Ohana. Então, o que é exigido durante o início de um trabalho e durante todo o trabalho é respeito, é não ter conversas, é estar presente, é estar em amor, em serviço, em gratidão por essa oportunidade evolutiva. E nesse momento, quando eu ministrei essa aula no Corpo Mediúnico, eu disse, muitas das pessoas do canal Espiritualidade, que eu atendo nas apometrias, nas jornadas e nos cursos, falam o quanto elas sentem falta de ter um grupo evolutivo, pessoas para compartilhar suas experiências, para não ser taxadas como loucas, de ter uma parceria evolutiva. Quanto isso não pesa, porque elas fazem uma caminhada solitária, e o quanto elas não gostariam de estar conosco na egrégora Ohana. E vocês aqui estão. Então não deixem que a rotina do dia a dia apague o fogo do amor e da paixão e da gratidão por estarmos em um grupo ascensional evolutivo tão profundo, conectado com hierarquias cósmicas, comando Santa Esmeralda, combatendo dogmas de fanatismo e sempre lutando contra qualquer tentativa de instaurar holografias. Uma espiritualidade reta, clara, irradiada pelo raio verde do conhecimento da verdade. Então, é exigido de trabalhador respeito e ordem durante esse processo. E é isso que o plano espiritual exige de nós em nossa caminhada. Respeito para com a espiritualidade, para com as hierarquias, para com essa incrível oportunidade evolutiva que nós estamos tendo aqui nesse grupo do Espiritualidade Estelar, fora de qualquer casa de holografias, de dogmas, uma espiritualidade limpa e clara.
Lei da compreensão, a quinta lei das diretrizes confederadas. Quem ama compreende. A lei da compreensão é o exercício do amor, é eu conseguir compreender as limitações do outro. Deixar de lado o meu ego e o meu campo de individualidade e conseguir me pôr no lugar das dificuldades de outras consciências, não apenas dos companheiros que fazem um trabalho espiritual comigo, mas também dos meus algozes no dia a dia, também dos consulentes que vêm cheio de dores, às vezes numa última tentativa de libertação de consciência, numa última tentativa de encontrar sua cura. Quantas pessoas não chegam lá no Ohana desenganados de psiquiatras, psicólogos, carregando dependências emocionais, dores, depressões, traumas e abusos, completamente afastados do seu eu divino. E quando eles chegam de coração aberto, tudo o que eles precisam é da lei da compreensão e do amor. Não existe cura e trabalho sem amor, sem fé e sem presença. E para que eu consiga adentrar aquele campo e emitir uma onda de acalento, de orientação evolutiva, eu preciso de muita compreensão. E eu preciso estar num padrão vibratório onde aqueles problemas não existam, onde eu também tenha trabalhado aquelas vicissitudes dentro do meu eu interno. E eu preciso de muito amor para compreender. Quem ama compreende. Eu preciso compreender também as falhas dos meus companheiros de trabalho espiritual, para que eu possa melhor orientá-los a sair desses padrões e continuar vibrando num padrão de ressonância com a egrégora. Eu preciso compreender meus familiares, eu preciso me compreender. A compreensão é uma chave ascensional e ela está ligada ao amor crístico. Então, quem ama, compreende. Qualquer mecânica de evolução em grupo exige desenvolvimento de inteligência emocional e empatia para com o outro. Ohana significa família em havaiano, uma família ligada por laços espirituais, onde a compreensão com as dificuldades do próximo precisa ser o elo de sintonia entre os membros da egrégora. Além disso, um verdadeiro terapeuta crístico confederado precisa de muito amor e compreensão com os consulentes aflitos que buscam amparo para suas dores. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos de compreensão para com todas as consciências que estão inseridas em nossas vidas. Muitas vezes as dificuldades que nós temos com outras pessoas são um espelho cósmico. Nós precisamos compreender que as falhas e as sombras que muitas vezes nos chocam nada mais são do que mecanismos da personalidade, influências do quadro obsessor. A essência divina dorme. E é isso que nós precisamos orientar. Quando algo nos atingir, nos ferir, nós precisamos utilizarmos da lei da compreensão para entender a dinâmica evolutiva inserida naquele contexto. E assim melhor fazer o exercício do amor crístico em nossas vidas, o amor universal. Sexta lei, a lei da humildade. E a humildade é a compreensão. Quanto mais conhecimento nós temos, mais a gente compreende a nossa pequenez frente à grandiosidade da criação e do vasto conhecimento. Não há como nós termos acesso a todo o conhecimento cósmico. Nós somos servidores. Nós somos servidores, não importa quantas dotações divinas, o grau da sua mediunidade, da sua conexão, da sua paranormalidade, tudo isso é serviço. É dado para servir, para o resgate de outras consciências. Uma das maiores armadilhas das forças contrárias é o ego e a vaidade. Pois à medida que você vai elevando o seu gradiente de consciência, as suas conexões espirituais, vai trabalhando os seus dons divinos, você começa a se destacar nas suas terapias, no seu conhecimento, nos seus poderes, e você começa a se sentir diferente, se sentir acima. Você vai perdendo a lei da compreensão. Você começa a não estar mais presente, próximo a outras pessoas. Você vai perdendo a ordem dos seus níveis espirituais. Você não busca mais o conhecimento, porque você já sabe tudo. E você vai se desordenando e se desalinhando das diretrizes confederadas.
E lentamente as forças contrárias, arcônticas, vão atuando no seu campo mental. Vão fazendo você se distanciar das pessoas, se sentir superior, parar de ouvir aqueles que estão à sua volta e que se preocupam e lhe amam. E você começa a se afastar porque essas pessoas não têm gradiente para lhe orientar, para lhe ajudar. Você é o diferente, você é o escolhido. E aí você se perde e se desconecta da sexta lei confederada, a lei da humildade. E quando você perde a frequência da humildade, você se desconecta dos seus mentores e do plano espiritual, pois você é autossuficiente, você não precisa de hierarquia, você é o todo-poderoso, o escolhido. Você se afasta das pessoas às quais você veio servir. Todos os dons nos foram dados para serviço. Todos os dons nos foram dados para serviço. Não importa o que você tem, você não é especial. Tudo que você serve gera evolução para a rede neural da sua alma. Os seus dons são veículos de serviço para que você evolua mais. E muitas vezes, o médium vaidoso é um devedor de outras vidas. E se envolve na vaidade, porque foi por essa vaidade que ele caiu em outras existências, e o quadro obsessor sabe disso e abre os seus registros acásticos e entrelaça a sua memória celular. Não deixem que esta frequência, principalmente vocês, terapeutas holísticos, facilitadores do despertar, se arraigue nas sombras internas dos grilhões das células dos vossos corpos. Quem conhece e quem vibra na verdade, entende o seu papel no plano cósmico. Todos os dons que me foram dados pela hierarquia é para eu servir. Todos os dons que eu possuo. Toda a minha codificação espiritual é para serviço. E é para isso que eu estou aqui, para servir e para evoluir. Porque não importa o gradiente da sua consciência, tudo é evolução. Toda a experiência agrega no emaranhado co-criacional do banco de dados da rede da nossa alma. Então não diga que você já é evoluído, jamais. Todos estamos em evolução. Humildade é sabedoria, verdade e conhecimento. Quanto mais acessamos as distintas realidades do plano cósmico divino, mais entramos em contato com nossa pequenez frente à criação. Dentro de um processo de evolução em egrégora, nós nos deparamos com inúmeras oportunidades de aprendizado, que só podem ser observadas e valorizadas através das lentes da humildade. A vaidade é um princípio da queda e da desunião. Olhai os lírios do campo e apreciai a sinfonia evolutiva da vida. Vós sois deuses, filhos do alto, oriundos da mesma fonte cósmica. A humildade é uma chave ascensional. Muitas vezes nós nos deparamos com vários aprendizados evolutivos que estão aqui aos nossos olhos, através das pessoas mais simples que nos trazem lições de vida, de humildade. Se a gente não tem essa lente, se a gente não é sábio o suficiente para valorizar esses lírios e essa sinfonia da vida, nós perdemos grandes oportunidades evolutivas. Portanto, jamais esqueçam-se da chave ascensional da humildade. E por último, mas tão importante quanto todas as leis, talvez uma das mais importantes, porque sem a coragem não se inicia uma caminhada espiritual. A 7ª lei. Como você vai iniciar uma caminhada evolutiva pela lei da dualidade, se você tem medo? Se você não possui a esplendorosa vibração da coragem? Coragem é tudo, é enfrentar as nossas sombras externas. É não esmorecer frente às primeiras investidas da matriz de controle encarnacional da Terra e das forças contrárias. É não ceder frente às holografias que estão instauradas para trabalhar sobre o seu ego e a vaidade, trabalhar sobre as suas fraquezas. Todas as holografias são construídas baseadas nos seus conteúdos, nos seus registros acásticos ancestrais, nos seus contratos, no seu histórico encarnacional, por onde você caiu em outras vidas. Todas as holografias são construídas. Se você não tem coragem para enfrentar suas sombras e olhar nesse espelho cósmico
Você fica à mercê dessas holografias. Você não tem a força para dar o passo frente ao deserto da senda da alma. Quando nós iniciamos uma caminhada de despertar de consciência, nós entramos em um processo de desentrelaçamento com a matriz de controle encarnacional. Os hologramas começam a ruir, as coisas vão perdendo sentido, as amizades. Os portos seguros holográficos da nossa vida começam a perder sentido. Você entra num deserto cheio de forças e vozes de tentações para te desviar do teu propósito evolutivo, da tua jornada de contato interno crístico. Se você não tem coragem para enfrentar essas sombras, essas vozes, essas induções, como você vai atravessar o deserto da alma e chegar no oásis da consciência? Como você vai servir dentro de um egrégor espiritualista se no primeiro ataque espiritual você fugir? E percebam, à medida que vocês iniciam a caminhada de despertar de consciência, um serviço, um trabalho espiritual, e as forças contrárias iniciam os ataques energéticos, disparam os mecanismos de cobrança, as holografias, assim que você desiste da sua caminhada ascensional, todas param. A sua prosperidade começa a melhorar um pouco. Param de haver brigas em casa. Você para de sentir as baixas energéticas e você volta para o estágio de inconsciência. Volta a ser mais humano no humaneiro da Terra. Por falta de coragem. É assim que eles fazem. Ao invés de você enfrentar isso e tomar as rédeas da sua linha temporal e acessar um nível de prosperidade muito mais elevado e acessar um relacionamento muito mais harmônico, evolutivo e acessar um nível de consciência muito mais profundo, você se entrega por muito pouco. E o quadro obsessor se afasta assim que você decide da caminhada espiritual. Assim que você desiste da sua missão e do seu propósito, porque as cargas estão muito grandes, começa a vir uma leveza, um alívio energético. Onde está a sua coragem? Marcos, eu tenho medo de estudar sobre essas forças, eu tenho medo de começar as práticas. O medo é a ausência de conhecimento e de fé. O conhecimento, eu estou aqui servindo para trazer esse conhecimento para cada um de vocês. A fé é o seu processo individual e intransferível. É a fé no seu Cristo interno. É a fé nos seus amparadores, na sua egrégora e no seu propósito evolutivo. Nisso não tem como eu ajudar. Se você não tem fé, não vai ter força para trilhar o deserto de uma caminhada espiritual. E vai permanecer repetindo padrões dentro do ciclo encarnacional terrestre em vários e vários orbes do cosmos. E vai adiar o seu processo de despertar e a sua ascensão. E vai perder essa incrível oportunidade que está sendo gerada por esse momento de transição planetária, por esse acoplamento de egrégoras cósmicas, de várias forças espirituais que estão aqui para nos amparar. E quando esse ciclo findar, você vai perder essa incrível oportunidade evolutiva e vai continuar a repetir padrões por medo, por falta de coragem. Trabalhe em vossa fé. Trabalhe em vossa fé. O medo implica a ausência de conhecimento e fé. Não possuir conhecimento já fere a segunda diretriz confederada. E sem fé, não há combustível para o trabalho espiritual e muito menos para a transformação interna. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Não há espaço para covardia no enfrentamento das forças contrárias. Um trabalhador confederado nada teme. Está disposto a lutar até as últimas consequências pela libertação da consciência crística do nosso universo e pelo resgate de outras consciências.
vai para a guerra espiritual ascensional munido de fé inabalável. E com a fé inabalável estará destinado a vencer todas as suas batalhas. Então, como anda a nossa coragem? A ordem, a compreensão, o conhecimento, nosso estado de presença. Como anda estas frequências? Como anda a humildade? Eu estou olhando os lírios do campo? Eu estou trabalhando sob as minhas sombras? Essas diretrizes confederadas foram trazidas pelo Dr. Pache, que posteriormente me inspirou e me fez escrever essas mensagens, descrevendo cada uma dessas leis, para inserir diretrizes num grupo evolutivo espiritual, para que cada trabalhador saiba exatamente o que vai desconectar ele da egrégora. Só que essas diretrizes são muito maiores. Elas são diretrizes ascensionais, que vão fazer com que cada um de nós esteja alinhado com a confederação e com todas as forças cósmicas do comando estelar micaélico dentro do domo terrestre, da multidimensionalidade terrestre. Por isso, eu trouxe aqui em plataforma aberta estas frequências para que cada um de vós tenha um mapa espiritual ascensional que vai mostrar o quão conectado você está com sua egrégora espiritual e com seus níveis internos. Seguir essas diretrizes é ancorar frequências cósmicas que se fazem cada vez mais presentes dentro da estrutura da Terra. E essas frequências são ancoradas em seus níveis internos e hão de modificar toda a sua realidade. Pois dentro da transição planetária podem vir grandes ventos tempestuosos, mas aquele que se alinha com as diretrizes da Confederação e que se compromete com o mergulho para com seu Cristo interno, será uma força de luz inabalável. O mundo pode ruir, mas nada te afetará, pois você está em perfeito alinhamento com seus níveis monádicos e com a sua consciência crística. E à medida que a consciência decide despertar na estrutura da Terra, uma incrível rede evolutiva cósmica se precipita e começa a atuar através de diversas sincronicidades, desencadeando eventos, abrindo cursos, vídeos, abrindo possibilidades existenciais de cura, te ligando com as pessoas certas que vão te trazer as peças do quebra-cabeça da vossa caminhada de despertar consciencial. Vão te trazendo as peças que vão curando os seus conteúdos ancestrais, as suas pendências acásticas, que vão te trazendo ferramentas para que você possa, cada vez mais forte, superar as tempestades do deserto da alma, de cada consciência que decide abandonar as ilusões de Maia e iniciar uma caminhada ascensional dentro da estrutura terrestre. Em verdade vos digo, não percam a oportunidade ascensional que se debruça sobre a sua linha temporal nesse momento. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O Cristo vos chama ao serviço, a tornarem-se multiplicadores da luz crística e veículos deste incrível plano evolutivo do macrocosmo ao microcosmo que manifesta-se em toda a nossa realidade. Abram-se para essas frequências cósmicas que se acoplam na Terra e verão a total transformação da realidade da vossa vida. Pois uma vez já foi dito: buscai o reino da fonte, o reino da consciência, e todo o resto virá por acréscimo, manifestando a harmonia divina em vossas vidas. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos por esse incrível ano de 2023 em que nós estamos gravando essa aula, pelo fortalecimento da egrégora do canal Espiritualidade Estelar. Eu agradeço neste momento a todo o plano evolutivo que me ampara,
a superar cada um dos grandes desafios inerentes a estarmos aqui, trazendo informações, trazendo luz e servindo as cargas que acontecem. Eu agradeço porque eu não peço cargas mais leves. Eu só peço cada vez mais força para lidar com os desafios inerentes a essa caminhada de despertar de consciência aqui na Terra. Eu peço ao plano espiritual que ilumine cada uma das consciências que sintoniza em toda e qualquer linha de tempo com esta aula de diretrizes confederadas. Que esse chamado da hierarquia espiritual adentre o coração das sementes estelares perdidas por ciclos encarnacionais de dor e de sofrimento na matriz de controle terrestre. Que a luz do plano evolutivo adentre os corações e desperte o fogo da ascensão. E a luz crística na consciência de cada um que se sintoniza nessa linha de tempo, no aqui e no agora. Que a paz esteja convosco e que a luz crística ilumine toda a sua linha temporal. E que todas essas diretrizes confederadas adentrem os seus níveis internos e possam se manifestar em vossas vidas. Gratidão a todos os amigos do canal Espiritualidade Estelar.